liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um culto de celebração da Igreja Batista Vasco da Gama. Que Deus o abençoe. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocamos por
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas dos nossos corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Paz do Senhor, que Deus abençoe você e a sua família. Seja bem-vindo a mais uma celebração da Igreja Batista Vasco da Gama. E o preleitor dessa noite é o pastor Alípio Júnior, pastor auxiliar da Igreja Batista Boas Novas, de São Paulo. Olá, querida juventude da Igreja Batista Vasco da Gama, meu amigo pastor Daniel Costa. É muito bom poder chegar aí, mesmo que através do vídeo, e vou ficar aguardando aí passar a pandemia para estarmos juntos. Hoje eu quero pensar sobre o tema Vai Passar. E ao invés de ir por esse tema tentando tranquilizar o teu coração, porque a gente já sabe que vai passar, eu quero desafiar você a pensar o que fazer no pós-pandemia. Quero desafiar você a pensar em como agir em direção às pessoas. Como nós cristãos, qual é a responsabilidade que nos cabe após esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, após essa quarentena tão longa que estamos vivendo. Eu quero usar com você um texto bem conhecido que está lá em Marcos capítulo 14, a partir do verso 13. Marcos 14, a partir do verso 13, que diz o seguinte: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo para as aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Presta atenção. Mas eles responderam: nós temos aqui nada senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, e ergueu os olhos aos céus e os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e às multidões. Todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Com certeza você conhece muito bem esse texto da multiplicação de pães. E o contexto dele é extraordinário. Por quê? Ele está no contexto de luto. Não sei se você já tinha prestado atenção nisso. E nós encontraremos pessoas aí no pós-pandemia, muitas pessoas no contexto de luto. Quando eu digo isso, não penso na morte propriamente dita, mas penso em tantas perdas. Contexto de luta, eu quero ser mais abrangente nele. Tantas perdas que as pessoas terão. E Jesus, enlutado, tenta se afastar um pouco. Você sabe que esse texto mostra pra gente a morte de João Batista. Um texto
fantástico aí, né, mostrando aquele momento que ele é enfático, não tem medo de morrer, ele é enfático, aponta o pecado, o João Batista, e ele é morto, a sua cabeça é entregue numa bandeja. Essa notícia chega a Jesus e Jesus vai ficar um pouco só e viver o seu luto. É interessante esse tempo de Jesus. E não sei o que você pensa disso, eu acho que Jesus tem todo o direito de viver esse luto. Capítulo 14, versículo 13, a primeira parte mostra que ele vai ficar num lugar deserto, ele vai se afastar um pouco para poder viver esse momento. Só que a multidão, ela sempre tem necessidades, e antes da pandemia já tinha, ainda mais no pós-pandemia. É por isso que é interessante o que acontece aqui. Jesus vê a multidão e as suas necessidades, e ao descer do barco, o texto diz pra gente que ele sente compaixão daquelas pessoas. Muito forte, muito bonito ver Jesus não fechando os olhos para o outro em meio à sua própria dor. Ele vivia um momento triste, de luto, mas ele conseguia enxergar a dor do outro. Eu não sei como está sendo a pandemia para você, mas ela não pode te travar, te tirar do foco de olhar para as pessoas e as suas dificuldades. A pandemia não pode ser algo que enraize você em si mesmo, que faça com que você volte os olhos apenas para si. Ao contrário disso, Jesus, enlutado, ele desce, se compadece daquela multidão e começa a tocar naquelas pessoas, ele começa a curar os enfermos. E aí, como sempre, Jesus nunca perde uma oportunidade. Começa então Jesus a pregar o evangelho. Todo o cenário é complicado para ele, mas ele tem foco na pregação. E é interessante que Jesus, ele tinha a sua equipe, né? Os discípulos sempre cuidando de tudo para que a pregação acontecesse. Você lembra que desde o início lá, quando Jesus usa o barco dos discípulos, os discípulos sempre têm a incumbência de cuidar da logística. Alguém aí é de logística? Já tinha lá no tempo de Jesus o pessoal trabalhando na logística. Alimentação, água, repouso, descanso, lugares para pregar. Os discípulos estavam sempre olhando para isso, preocupados com isso e cumprindo a tarefa de cuidar do entorno. E aí Jesus prega por muito tempo, vai anoitecendo, aquela multidão começa a com certeza sentir fome, dificuldade grande, e aí começa a vir o problema. Os discípulos começaram a pensar o seguinte: se esse pessoal tiver fome, João Batista já teve problema lá com Roma, começar a fazer confusão aqui, o que vai ser de nós? E aí eles fazem o plano que eles tinham. Qual era o plano que eles tinham? Eles tinham comida para dar para a multidão? Não. Então eles fazem um plano de liberar as pessoas para buscarem a sua própria comida. O que eles dizem para Jesus é mais ou menos o seguinte: a multidão tem fome, vamos deixá-los ir atrás de comida. A multidão tem fome e o problema é deles. Eles que não pensaram quanto tempo iam passar aqui, não trouxeram a sua lancheira, o seu lanchinho, né? Não se preocuparam. Eles têm fome e o problema é deles. Eles precisam resolver o problema deles. Vamos deixá-los. E, de fato, a fome é evidente, queridos jovens, querida igreja. A fome da multidão, das mais variadas fomes, é clara, é notória. A igreja não pode estar com os olhos fechados a isso. Aquela multidão tinha fome de comida, mas as multidões, antes e no pós-pandemia principalmente, terão muitas fomes. Há questões e mais questões que elas estão precisando de resposta. A multidão vai ter fome material, porque a quarentena acabou financeiramente com muita gente. A multidão terá fome espiritual, porque mais do que nunca, um tempo como esse coloca as pessoas para refletir sobre questões espirituais. A multidão terá fome de relacionamentos saudáveis, fome de respostas para as suas mais variadas necessidades. Nós, pastores, e você, meu irmão, deve ouvir perguntas o tempo todo: como preservar a família, como criar filhos, como lidar com a crise, como me sentir amado,
Como fazer para que as pessoas me aceitem? As pessoas têm as suas fomes, as suas crises, os seus problemas. E é interessante que Jesus, ele sabia o que talvez hoje a gente não esteja tão atento. Ele sabia que se discípulos de Jesus não tiverem respostas para a fome da multidão, a multidão morrerá de fome. Se nós, que somos a igreja de Cristo, não tivermos resposta às pessoas, se nós não tivermos como ir em direção às pessoas, mostrar o Evangelho, o Cristo, se nós não tivermos como fazer diferença na vida das pessoas, se a igreja não for resposta, não haverá resposta em lugar algum. E Jesus, ele contraria os seus discípulos, e talvez nos contrarie. Eu não sei o que você tem pensado a respeito das pessoas com as suas mais variadas fomes, mas eu vejo Jesus dizendo aqui, as pessoas têm fome e o problema é nosso. As pessoas têm fome e nós precisamos resolver. As pessoas têm fome e nós não podemos nos privar, não podemos nos esconder de ser resposta a essas pessoas. O que Jesus faz? Coloca no coração dos discípulos, e os discípulos estavam em treinamento. Esse texto aqui, irmãos, é extremamente pedagógico. Ele está ensinando os discípulos que onde estiver alguém com fome, um cristão precisa ser resposta. Ele está ensinando aqui para os seus discípulos e para nós, que nós não devemos passar de largo, como foi a parábola do bom samaritano, das pessoas que estão jogadas pelo caminho, nas suas mais variadas lutas. Jesus propõe atitudes de responsabilidade, solidariedade e suprimento. Quando tem alguém com fome, nós precisamos fazer alguma coisa. É interessante que os dias estão tão difíceis que às vezes a gente vai ficando um pouco egoísta, né? Pensando na gente, pensando nas nossas dificuldades. Às vezes a gente vai dizendo, igual dizem os adolescentes, ema, 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 cada um com seus problemas. Às vezes a gente vai deixando entrar no nosso coração algo que não devia estar no nosso contexto. Nós vamos achando que as pessoas estão sofrendo por culpa delas mesmas, e às vezes é. Por exemplo, aquelas pessoas não foram prevenidas, mas o fato de ser culpa delas mesmas não tira de nós a responsabilidade de ser resposta a essas pessoas. A gente vai criando questões aí, parece, para nos desvencilhar da responsabilidade que, como cristão, nós temos de ser resposta. Somos resposta de Deus à fome da humanidade. Somos a resposta de Deus às dificuldades das pessoas. Somos resposta de Deus a cada faminto que houver nesse mundo, estando ele na igreja ou fora dela. A igreja de Cristo é o único lugar que existe resposta. Por isso, queridos jovens, querida igreja Vasco da Gama, lembre que a pandemia vai passar, as coisas vão mudar, mas a responsabilidade de ser resposta de Deus nunca pode sair do teu radar, nunca pode sair do meu radar. Nós nunca podemos esquecer que a multidão nos procurará. Essa multidão com fome de comida e resposta está esperando que a gente tenha alguma coisa a dizer, que a gente tem alguma coisa a fazer em direção a ela. Os discípulos, eles queriam se livrar da responsabilidade. Estavam dizendo, olha, esse não é um problema nosso. E nós, irmãos, o que estamos fazendo com as mais variadas fomes das pessoas? Esses dias, uma adolescente me abordou e mexeu muito com a minha cabeça. Antes desse problema dessa menina de 10 anos aí que você acompanhou, foi antes. Ela me falou assim, pastor, o que você acha do aborto? Eu disse, eu sou totalmente contrário ao aborto, eu sou pró-vida, eu acredito na vida. Veja que eu não estou falando do caso dessa menina de 10 anos, foi antes. Ela disse, ok, mas me responde a segunda coisa, pastor. A igreja que é contra o aborto, nós cristãos que somos contra o aborto, você já descobriu, você já pesquisou qual o índice de adoção
Quantos cristãos têm adotado crianças? Quantos cristãos têm sido resposta para esse problema? Ou a gente fica só no primeiro aspecto, contrários ao aborto, sem nos manifestar, sem caminhar na direção daqueles que não abortaram, mas vão abandonar as crianças nos internatos, vão abandonar as crianças, e essas crianças que ficarão sem pais. Eu fiquei pensando, realmente, milhares de crianças precisam de adoção e a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa ser resposta, elas têm fome de resposta. Nós deveríamos estar no ranking de adoção, os cristãos lá na frente, deveríamos ser o povo que mais adota, mas segundo pesquisa, as pessoas que mais adotam são os espíritas. Que coisa! Essa deveria ser uma responsabilidade minha e sua. Pessoas, às vezes, aguardando alguém para partilhar lutas, falar dos seus problemas, do seu coração. Eu sou de São Vicente, São Paulo. Tem São Vicente aí na Bahia também. Eu sou de São Vicente, São Paulo. E na minha cidade tinha um negócio chamado CVV, Centro de Valorização à Vida, onde pessoas ficam de plantão num telefone para ouvir outras, para dar o ouvido, emprestar o ouvido para pessoas que precisam falar. Irmãos, nós precisamos ser resposta a essas pessoas. Os dependentes químicos precisam de amor e cuidado, moradores de rua. E tantas pessoas com as suas lutas e problemas. E nós, como Igreja de Jesus, precisamos superar as nossas crises e ser resposta para as pessoas. Eu me recordo que uma vez eu encontrei uma mulher que havia perdido seu filho com câncer, trabalhando no Hospital do Câncer. E eu comecei a conversar com ela e eu falei, o que faz você trabalhar aqui, nesse hospital onde seu filho morreu, onde você tem memórias trágicas? Ela disse, quando eu amo as pessoas aqui, eu cuido delas, eu alivio um pouco a minha dor. Talvez você esteja buscando também algo para aliviar as tuas lutas e as tuas dores. Olhe um pouquinho a dor do outro, se dê um pouquinho, faça algo em direção ao outro e você vai perceber como isso ajuda nas tuas questões internas, nas tuas dificuldades. A Igreja de Jesus não pode se livrar do problema, ela precisa se envolver com os problemas desse mundo. E por isso que Jesus disse para os discípulos, olha, dei-lhes voz de comer. E você, tem feito isso? Tem planejado a tua pós-pandemia para ser resposta de Deus onde você estiver? Durante a pandemia você fez alguma coisa? Você foi instrumento de Deus para alguém? Alguém pôde contar com você? Alguém foi tocado, abençoado, cuidado por você? Se não, dá tempo de realinhar aí a rota, colocar aí o teu Waze no caminho certo e fazer aquilo que Deus manda. Por isso, talvez você diga o que os discípulos disseram e pensaram. Eles só tinham 5 pães e 2 peixes, ou seja, eles olharam para si, para o que eles tinham e pensaram assim, não temos nada para dar para a multidão, não somos resposta. Só temos 5 pães e 2 peixes, somos limitados para resolver os problemas desse mundo. Irmãos, eu já disse que os cristãos são os mais preparados. E talvez você pense assim, pastor, eu estou pensando aqui o que fazer, mas eu tenho muito pouco, eu acho que eu não tenho nem quase nada, eu não sou capaz de ajudar ninguém. Veja que é interessante nesse texto que eles tinham 5 pães e 2 peixes, o que não alimentaria 5.000 pessoas, mas eles entregaram o que tinham nas mãos de Jesus. Eles entregaram aquele pouco que tinham para que Jesus fizesse algo. E é assim mesmo, o pouco que a gente tem com a ação de Jesus se torna muito e se torna a resposta para muitos. É forte esse texto, mas é tão lindo, porque 5 pães e 2 peixes é a clara limitação dos discípulos diante do problema. Mas se a gente tem boa vontade, se a gente entrega a clara limitação que a gente tem para Jesus, ele faz a parte dele e as pessoas poderão se alimentar, as pessoas poderão ser supridas. E esse texto é bem legal porque, veja, olha o que acontece, eles entregam na mão de Jesus e Jesus não dá para a multidão o pão multiplicado. Eles entregam o pão nas mãos de Jesus e o peixe, Jesus devolve para eles alimentarem a multidão, dizendo, a responsabilidade de alimentar a multidão é dos discípulos. E eu gosto muito desse texto,
Gosto muito, porque os estudiosos, eles acham, e eu também acho, que o cenário que o texto acontece estava tudo pronto para um segundo momento em que o maná descesse do céu. Multidão com fome, lugar deserto, era o cenário apropriado de novo para Jesus mostrar sua divindade e fazer o maná cair. Eles iam ficar tocados, os judeus iam ficar maravilhados. Mas veja que na nova forma de agir de Deus, no novo pacto, olha que coisa linda, não é maná do céu, mas é Deus usando os homens. Deus decidiu falar a esse mundo usando as nossas vidas. Deus decidiu que o mundo seria abençoado através de nós. E isso é fantástico, não podemos perder essa oportunidade. Jesus se priva de fazer de novo o milagre do maná caindo do céu. E ele alimenta aquela multidão através das pessoas. Isso não pode ser esquecido. Isso aqui é uma forma pedagógica de mostrar que ele nos chamou para ser resposta às pessoas. Ele quer usar as nossas vidas. Já não é mais maná caindo do céu, um milagre vindo da parte de Deus, mas é os 5 pães e 2 peixes. Esses pães e 2 peixes multiplicados na mão dos discípulos, e os discípulos entregando às pessoas. Deus tem te dado pães, ou seja, dons e talentos, e pães e peixes, para você ser resposta dele aonde você estiver. E quando a pandemia passar, quando você puder estar perto das pessoas, fique atento. Comece a procurar onde você pode ser boca de Deus, mão de Deus, olhos de Deus, abraço de Deus. Quando passar a pandemia, é claro, seja a resposta de Deus por onde você andar. No Antigo Testamento, Deus, Jesus, a Trindade faz o maná descer do céu. No Novo Pacto, ele usa pessoas. Ele diz, dai-lhes voz de comer. Ele diz para nós sermos resposta às pessoas que passarem pelo nosso caminho. E eu termino esse texto dizendo que, na sua Bíblia talvez tenha, e na minha, está aqui, o subtítulo, que não é inspirado. No meu subtítulo está a primeira multiplicação de pães. Eu acho que esse subtítulo limita muito o texto. Essa não é a multiplicação de pães apenas, mas ela é a multiplicação de muitas outras coisas, e vou encerrar te trazendo isso. Você deve ter aprendido desde pequenininho, que é o texto dos 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus está multiplicando muito mais do que pães e peixes. A primeira coisa que ele está multiplicando é amor. Ele está dizendo para os discípulos o seguinte, olha, não libere a multidão, não mande-os embora, não é ema, cada um com o seu problema, mas nós somos responsáveis, nós somos resposta de Deus a uma multidão faminta. Nós temos a incumbência de olhar para essa multidão com amor e querer que Deus use a nossa vida para fazer algo por essas pessoas. Ele está multiplicando não só pães, mas está multiplicando no coração daqueles discípulos que eram os fundadores da igreja, que iam dar continuidade à igreja. Ele está multiplicando amor no coração deles e amor no nosso coração pelas pessoas que têm fome, nas suas mais variadas fomes, como já dissemos aqui. Segunda coisa que Jesus está multiplicando é comprometimento. Não só amor, mas comprometimento, ou seja, quando alguém tiver fome, comprometa-se a ser resposta para essa pessoa. Ele está dizendo para os discípulos, dê-lhes voz de comer, como ele está dizendo para nós hoje. E nós precisamos entender que devemos nos comprometer a ser resposta de Deus onde estivermos, por onde andarmos. Essa é a expectativa que o reino de Deus tem com cada discípulo de Jesus. Terceira coisa que Jesus multiplica aqui é o entendimento. Já não é mais através de maná, pão caindo do céu, mas através de pessoas que as respostas acontecerão, os esfomeados serão supridos. Não é com grandes milagres, não dizendo que esse texto não tem um milagre, ele tem, mas não é com ação divina apenas, é isso que eu quero dizer, mas é o homem entregando aquilo que ele tem e Deus usando isso em prol das pessoas. Essa ação conjunta, ele conta comigo, ele conta com você para ser resposta às pessoas. E a quarta coisa,
A quarta coisa que o texto nos ensina, a quarta verdade, ele multiplica a responsabilidade. Não dá para fugir do que Jesus ensina aqui. Não dá para fugir do que ele ensina aqui para os discípulos. Não dá para virarmos as costas para as mais variadas fomes que acompanham esse mundo nesse tempo e continuarão acompanhando no pós-pandemia. Tenho certeza que mais do que nunca, no pós-pandemia, a Igreja de Cristo tem condição, tem poder, tem força para ser luz, para ser resposta de Deus, para salgar essa terra, para fazer diferença por onde quer que ela ande. E quem é essa igreja? Essa igreja é você e essa igreja sou eu. Assim, lembre sempre que Jesus desafiou os seus discípulos e nos desafia agora com a seguinte frase: tem alguém com fome? Com as mais variadas fomes, a multidão tinha não só a fome de comida, mas Jesus começou a tocar, a curar aquelas pessoas, sentiu compaixão. Tem alguém com fome? Dá-lhes voz de comer. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por esse tempo precioso. Assim que passar essa pandemia, eu quero ir conhecer vocês de pertinho, abraçá-los e compartilhar mais alguns textos da Palavra de Deus, se assim for possível. Vai o meu abraço, vai o abraço do povo de São Paulo aqui, vai o abraço da igreja que eu congrego, Igreja Batista Boas Novas, e o meu pastor Wagner Vailate. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Obrigado, pastor Daniel, amigo, por esse convite. Até outro dia. A paz do Senhor, hoje irei orar pela vida do pastor Alípio Júnior. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui diante de tua presença, querendo te agradecer pela vida do pastor Alípio, meu Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dele e de toda a sua família, suprindo todas as suas necessidades. Que a cada dia, meu Deus, o teu filho venha crescer espiritualmente na tua presença. Que a cada dia ele venha te buscar, fazer a tua obra. Que o Senhor possa estar usando ele a cada dia, capacitando, livrando ele e sua família de todo o mal. Agradecemos pela vida dele. Em nome de Jesus. Amém.